frequenta a Lagoa do Taquaral sabe que vai dar de cara com as capivaras, mas elas são muito mais do que animais que só comem e dormem. Quem vai explicar isso pra gente hoje, não é o bicho, são pesquisadores da Unicamp. Carismática, com dentes salientes e um fenômeno das plataformas digitais, a capivara tem o hábito nada fofinho de comer as fezes de suas colegas, mas não as próprias. Esse costume pode até parecer estranho, mas explica por que esse mamífero, considerado o maior roedor do mundo, consegue manter uma boa nutrição, mesmo possuindo uma dieta de folhas e outras coisas interessantes de difícil digestão. Uma pesquisa realizada em parceria pela Unicamp e a Universidade Federal de Juiz de Fora comprovou haver uma relação associada entre a capivara e um vínculo pouco conhecido que mora em seu intestino. E o esquisito consumo das fezes serve de intermediário para essa ligação. A gente queria entender como que funcionava a alimentação da capivara, né? Porque já é conhecido que elas se alimentam principalmente por conteúdo vegetal, né? Então, assim, cascas de árvores, plantas, frutas, de uma maneira geral. E grande parte desse alimento, ele é de difícil digestão para os mamíferos, né? Igual a gente, por exemplo, se a gente quer fazer uma dieta, alguma coisa assim, a gente come bastante alface, bastante folhas, né? Porque a gente não consegue aproveitar grande parte da energia que está presente nesses alimentos. Então, o aproveitamento da energia ele é baixo nesses alimentos e aí então a gente não engordaria tanto comendo esses alimentos. Mas a capivara é um bicho bem gordinho, né? Assim como outros mamíferos herbívoros, como as vacas, as ovelhas, as cabras, todas se alimentam desse tipo de material vegetal e são bem nutridos, mesmo sem comer outros alimentos. Então a gente queria entender como que a capivara ela consegue, apesar de também ser um mamífero herbívoro, por que ela consegue aproveitar, né, os nutrientes presentes ali na sua alimentação. E aí a gente foi estudar o que acontece no sistema digestório da capivara, como o sistema digestório ele é organizado, né? E dentro desse sistema digestório a gente tem vários micro-organismos. E são esses micro-organismos que são os protagonistas nessa história, porque são eles que digerem esse material, que é de difícil digestão para os mamíferos, na capivara. E aí então ela consegue aproveitar todos os nutrientes, mesmo numa dieta que a gente fala que é de baixo valor nutricional, composta principalmente por vegetais, né? E aí... Foi daí que surgiu aquela curiosidade onde vocês viram que elas comem o cocô da coleguinha. Isso, exatamente. Só que tem uma curiosidade, como você falou, né? As capivaras, elas só conseguem aproveitar mesmo esses nutrientes se elas consumirem fezes de outras capivaras que vivem ali na manada. Então, a gente foi tentar entender o que tinha nessas fezes. Qual o conteúdo dessas fezes. E aí a gente viu, né, em artigos, trabalhos prévios, que tinha uma grande quantidade de compostos energéticos, que são os ácidos graxos voláteis, que a gente sabe que é a principal fonte de energia para os mamíferos herbívoros. E aí, então, a gente foi estudar os micro-organismos, o que eles faziam, para entender se eles estavam liberando esses compostos energéticos. Não só os ácidos graxos voláteis, mas vitaminas, proteínas de uma forma geral, outros carboidratos de fácil digestão, como a glicose, por exemplo. E aí a gente foi estudar esses micro-organismos e vimos que eles eram capazes de consumir o que a capivara consome, ou seja, o material vegetal, transformar ele e liberar compostos que são absorvíveis pela capivara. Ao contrário do que ocorre, por exemplo, com vacas e camelos, que mastigam o alimento em um órgão localizado na parte inicial do sistema digestivo, para depois os ingerirem novamente, a microbiota da capivara está localizada num seco. Esse órgão, situado ao final do intestino grosso, tem baixa capacidade de absorção. Ela não consegue absorver depois da região de absorção o que o micro-organismo digeriu. Então ela precisa liberar um tipo de fezes especial, que é
umas fezes mais liquefeitas, não é aquela bolinha que a gente vê no taquaral lá, as fezes da capivara, ela libera em alguns momentos do dia umas fezes bem liquefeitas e são essas fezes que são muito nutritivas. E aí... então não são aquelas que a gente fica olhando, igual você falou, na caminhada, não. É um outro tipo que elas liberam durante o dia. Isso. Algumas partes do dia, geralmente de manhã e no final da tarde, ela libera essas fezes e elas são rapidamente consumidas. Então, assim, o registro dessas fezes no ambiente é muito difícil. Porque às vezes elas comem até já na hora que tá saindo, né? Lá na outra capivara. E aí é só com esse tipo especial de fezes que elas conseguem aproveitar o alimento que elas consumiram, que tem baixo valor nutricional. O protozoário que ajuda a nutrir as capivaras se chama Musiella cunhai. Ela é toda redondinha, assim como sua hospedeira. A gente tem registro já desde a década de 1930 aqui no Brasil, de que o intestino da capivara ele é povoado por diversos micro-organismos. Os pesquisadores, né, os naturalistas na época, eles obtinham a amostra de fezes ou às vezes os animais mortos e tentavam estudar o que tinha. A presença desses organismos ela foi detectada já há muito tempo, né? O primeiro registro desses micro-organismos em mamíferos herbívoros é de 1843, mas não para saber o que aqueles micro-organismos faziam ali, mas mais para detectar o intestino dos mamíferos ele é repleto de micro-organismos, ele abriga muitos micro-organismos. Esses estudos funcionais, né, para saber qual o papel desses organismos, eles são mais recentes. E muito desses estudos eles são realizados aqui, pelo nosso grupo de pesquisa, nesses últimos anos, nesses últimos 3 anos. E aí já se tinha esse conhecimento de que o sistema digestivo dos mamíferos ele é colonizado por esses organismos. E na capivara, especificamente, já existia o conhecimento da existência de um protozoário gigante que vive na capivara. E o interessante é que a capivara ela é o maior roedor do mundo. E o protozoário que vive nela é o maior protozoário do mundo. Ele é o que atinge maiores dimensões, maior biomassa, né? Ele chega a ter aí 3 milímetros, a gente consegue ver a olho nu, enquanto que outros micro-organismos a gente nem consegue observar sem a ajuda do microscópio, né? E aí, sabendo da existência desse protozoário, a gente isolou esse protozoário gigante do intestino da capivara para tentar entender, dentre os compostos energéticos que estavam presentes naquelas fezes especiais lá que a capivara consome, quais desses compostos eram produzidos ou se eram produzidos por esse protozoário gigante. E aí a gente viu que ela tem uma participação imensa na digestão da capivara, porque grande parte do que a capivara precisa para se nutrir, quem produz é o protozoário, esse protozoário gigante. E como ela está presente em alta densidade, né, a gente tem muitos protozoários desse no intestino da capivara, e ela é muito grande, ela tem uma participação bem expressiva nisso, né? E aí a gente diz que é uma cooperação entre gigantes, porque é a capivara gigante e o protozoário gigante. Então é uma cooperação entre gigantes para fazer com que tudo ocorra bem ali. Além do protozoário auxiliar na digestão, foi descoberto também que as enzimas produzidas podem futuramente serem usadas para a geração de biocombustíveis. Esses micro-organismos, eles participam da digestão do material vegetal. E é justamente isso que é feito na indústria de bioetanol. O bioetanol hoje ele é produzido, né, a grosso modo, nas indústrias de primeira geração, que utilizam o caldo da cana para a produção do etanol, e na segunda geração, que utiliza o resíduo que é produzido na produção do etanol de primeira geração, que é o bagaço da cana-de-açúcar, que sobra do processamento para a produção do etanol de primeira geração. Só que o etanol de primeira geração ele é mais simples de ser produzido, porque os carboidratos ali presentes naquele caldo da cana, eles são bem mais fáceis de serem digeridos por enzimas que diversos micro-organismos possuem, outros organismos, até a gente também, né?
produz enzimas capazes de degradar os carboidratos do caldo, mas da biomassa, do resíduo, né, do bagaço da cana, são só poucos micro-organismos que produzem essas enzimas. E hoje na indústria, principalmente bactérias e algumas leveduras, alguns fungos, que são estudados nesse sentido e que já se tem enzimas desses organismos isolados para atuar nessa indústria de bioetanol, né? E aí a gente tem descoberto no sistema digestivo de mamíferos herbívoros, dentre eles, né, a capivara, uma grande quantidade de novas enzimas que podem ser aplicadas nesses processos e mais eficientes, talvez, do que as enzimas já isoladas. Então, assim, é um estudo mais recente que tem uma potencial aplicação aí, né, no futuro nas indústrias de bioetanol. De onde que surgiu essa comparação do protozoário para o bioetanol? Justamente porque a gente sabe que são necessários micro-organismos para digerir o bagaço da cana, porque ele não é facilmente digerível. Então, se você estuda um sistema onde o papel dos micro-organismos é digerir matéria vegetal, que é o que os micro-organismos fazem, né, na capivara, porque ela só come coisas de difícil digestão, plantas de difícil digestão, frutas, até cascas de árvores, ela consegue aproveitar até uma casca de árvore. Ali é um ambiente que ele é muito propício para esses estudos, porque essas enzimas, elas também, se elas são capazes de quebrar até casca de árvore, elas são capazes de degradar o bagaço, né, presente ali nas indústrias de bioetanol de segunda geração, que é a principal matéria-prima ali dessas indústrias.